Colegas contadores, estamos hoje aqui, você pode ver que o ambiente está diferente, nosso podcast hoje, a gente está com a casa nova, né? Pontualmente viemos até a Acerto Fiscal, a convite do Ronei, da Kátia, a gente está muito contente de estar aqui. Para você que ainda não conhece, Acerto Fiscal é nosso patrocinador aqui na Ascontazo, e esse podcast aqui é para trazer um pouquinho do impacto na reforma tributária em cima das empresas varejistas e o que a Acerto Fiscal ajuda nós contadores e os nossos clientes. Então, só passando aqui um pouquinho a palavra para a nossa Mulher Maravilha da Ascontazo, Tamires Moura. Obrigado, Tamires. Seja bem-vinda. Obrigada, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio dessa nossa saga, trazendo informação de qualidade, conteúdo para os contadores, quem está chegando, quem está se formando, quem já se formou, quem está na área buscando atualização e informação. A gente está aqui, né, visitando nessa cidade distante, mas muito maravilhosa, e obrigado por nos receber. Ronei, meu amigo, obrigado por receber a gente aqui em Santo Antônio de Pádua. Como a Tamires disse, a gente que é da Zona Oeste, levamos 4 horas, mas uma cidade muito acolhedora, muito bonita. A casa de vocês aqui, a gente conheceu um pouquinho da estrutura, nos deixou encantado. Então, obrigado pelo seu convite, meu irmão. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço, Alan, sua visita, agradeço a visita da Tatá, da equipe. É uma grande honra para nós. A gente sempre fala, é um pulinho, né, de lá aqui, daqui para lá, mas a gente entende, sabe que é bem longe a distância. É um prazer recebê-los aqui na nossa casa, na nossa cidade. É uma honra poder ter você, a associação aqui com a gente. Então, isso faz parte de um grande compromisso e que você tem levantado essa bandeira. O Acerto Fiscal recebe as Ascontazo com muito prazer, com muita honra, para que nós possamos sim fazer diferença na vida do contador, na vida do empresário, e a gente conseguir construir essa arquitetura ou essa mudança de cultura nesse ano de 2026 e nos próximos que virão. Muito Perfeito. Obrigado e uma grande honra recebê-los aqui conosco. Perfeito. Você como CEO do grupo, para quem está assistindo agora, e agora eu vou agradecer a Kátia. Kátia, você sempre nos recebeu muito bem em todos os eventos da contabilidade. Foi muito bom te ver aqui agora coordenando todo o grupo do Acerto Fiscal e a gente te agradece em nome da Ascontazo. Gente, é um prazer receber vocês aqui, Alan, Tamires, sintam-se em casa aqui no Acerto Fiscal e como o Ronei falou, né, é muito gratificante para nós ter as empresas, né, vocês da associação conhecendo o nosso espaço, conhecendo a nossa estrutura, ver que são pessoas que fazem um acerto fiscal. Estamos aqui com esse objetivo, como o Ronei falou, de ser parceiro dos contadores, dos empresários, nessa jornada aí da reforma tributária. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, o nosso maior, eu acho que a nossa maior preocupação com a reforma tributária, principalmente para aquele empresário varejista que está nos acompanhando, para os contadores que têm uma carteira vasta no varejo, é referente a toda essa parte de nota fiscal, conformidade da classificação fiscal. A gente queria entender um pouquinho de vocês aqui, as maiores dúvidas, as principais dúvidas vindo dos empresários e dos contadores. Ronei, você pode passar um pouquinho para a gente, por favor? Sim. Hoje, Alan, a gente vê muita falta de informação. E temos aqui dentro do Acerto Fiscal um conceito muito claro. Quem é o contador e quem é o empresário? O contador é o homem de confiança e de segurança de todo empresário. Então, o contador norteia o empresário nas suas ações, nas suas execuções. Então, hoje a gente vê como isso tem sido, né? No passado nós ouvimos até falar que a contabilidade ia deixar de existir. E hoje nós vemos a tamanha importância da contabilidade nesse universo que estamos vivendo. E o contador, eu sempre falei, o contador é o agente da mudança. É ele quem vai fazer essa implementação de cultura. É ele que vai levar ao empresário a nova postura, a nova atitude, a nova ação, para que esse empresário possa ser assistido através de um contador e da importância desse serviço contábil. E nós aqui fazemos justamente isso, somos esse braço da contabilidade. Então, como que nós entendemos isso? Hoje, tudo que uma empresa paga de imposto é definido pela classificação fiscal. Perfeito. É a alíquota inserida em cada produto que essa empresa vende que define o imposto a ser pago. E nós fazemos uma pergunta simples.
Como que a contabilidade vai conseguir fazer isso para sua carteira de cliente? Não consegue. Por isso que o acerto fiscal se coloca à disposição das contabilidades, para que nós possamos fazer essa tratativa dentro da empresa e o contador receber essa venda de forma correta. Com isso, nós temos um processo muito mais assertivo. A contabilidade apura o que realmente foi declarado lá e que realmente precisa ser pago. Com essa atitude, a empresa é beneficiada. Nós temos uma operação muito mais sólida, muito menos exposta. E quem foi o agente dessa interferência toda? O contador, que é a peça fundamental para as empresas no nosso Brasil. Então hoje nós entendemos isso e nos colocamos com muita honra, com muito orgulho de poder estar servindo a contabilidade e entregando um produto de excelente qualidade ao empresário. Fazendo isso, eu tenho certeza que a operação empresarial torna-se muito mais saudável. Nós já vivemos numa complexidade muito grande que é a tributária. Só quem está dentro desse universo consegue enxergar a imensidão disso. E o contador vive com isso diariamente. E nós fazemos justamente isso. Conseguimos fazer uma parte do dever de casa do empresário, que é a tratativa do cadastro dele, e isso a contabilidade faz a apuração de forma muito mais correta, muito mais eficiente, muito mais prática. É um conjunto de uma obra num todo. E isso com certeza tem um resultado extraordinário. Olha, Tamires, eu acho que ouvindo tudo isso, eu lembro de toda a nossa operação, de todo o bate-papo que a gente tem com os clientes do escritório. Eu vou até te fazer essa pergunta. Quantas notas fiscais, NCM, CEFOP você recebe errado? O quanto isso impacta na vida do contador que está nos ouvindo? E qual o desafio que você tem com seus clientes no escritório, Tamires? Então, vou começar de trás para frente. O maior desafio que eu encontro é conseguir fazer com que o operador faça essa classificação de forma correta. Então, é muito difícil, porque hoje em dia a gente tem ChatGPT, tem internet, e eles acham que é só colocar aquilo ali de qualquer forma e vai o que dá na cabeça. E muitas das vezes, eu acho que o principal impacto é que a gente só identifica quando vem no fechamento. Então, quando a gente bate o olho, e aí já está tudo errado, a nota já foi feita. Então, isso gera muitas horas de retrabalho, porque é cansativo você fazer e você ter que refazer, ainda mais corrigindo um erro que não foi seu, você tem que identificar, localizar, e isso gera retrabalho, é custo, porque muitas das vezes o retrabalho não é nosso, a gente trabalha com equipe, então a gente passa isso para a equipe, é estressante, e dentro de um cenário onde a gente está passando por uma transição, isso se torna muito cansativo mentalmente. Porque a gente está estudando, está vendo mudança, está vendo as coisas acontecendo e ficar parando para pegar esses errinhos que são bobos, né? Mas a gente sabe que, às vezes, no final da conta, isso impacta negativamente, tanto no caixa, quanto na nossa operação e até mesmo na parte legal. Porque uma informação que está ali incorreta, a gente esbarra em multa. É muita coisa que, às vezes, o empresário não está vendo. Ele acha que é só uma classificaçãozinha, só uma coisinha boba, e tem muito disso. Eles dão muito pouca importância para coisas que afetam diretamente o processo deles mesmo, o caixa e tudo mais, né? Muito importante o que ela falou, porque isso impacta no dia a dia dentro do escritório de contabilidade. Kátia, o que você recebe aqui dos contadores depois que vocês atuam na classificação fiscal de feedback? O que o contador que está nos ouvindo agora tem vantagem real quando faz a parceria igual a gente fez com vocês e que a gente já tem alguns clientes recebendo ali a conformidade fiscal que nos ajuda, mas eu queria ouvir um pouquinho de você. Como a Tamires falou, né? Não é simplesmente o depois. Com o acerto fiscal, quando o contador, né, o cliente do contador, ele tem o serviço do acerto fiscal, a gente atua antes da emissão da nota fiscal. Então, antes da venda acontecer, antes de ser escriturada aquela venda. Então, antes da informação chegar na Cefaz, nós tratamos esse cadastro de produto. Então, quando chega na contabilidade para fazer a apuração do imposto, não tem esse retrabalho, ou muitas vezes tem que ficar procurando aonde que está o erro, o que aconteceu, o cliente reclamar, mas meu ICMS veio mais alto, veio mais baixo, e eu não tive o crédito que deveria ter. Então, quando a gente atua na correção do cadastro de produto dele, a venda já chega para a contabilidade correta. E o que a gente tem de retorno dos contadores, né, é que eles conseguem ter um trabalho muito mais eficiente
eficiente e efetivo na apuração de impostos. O que ele demoraria 2, 3 dias ajeitando, ele vai só validar porque toda a operação já saiu de maneira correta. Além de que a gente ainda atua em todas as dúvidas que tiver de cadastro de produto, devolução, transferência, toda essa parte que envolve o cadastro de produto, o cliente já não vai mais precisar chamar a contabilidade. Então também já era um desafogar do suporte da contabilidade, que vai ficar especificamente para tratar da parte da apuração e de outras coisas que são importantes na operação do empresário, e o acerto fiscal trata único e exclusivo o cadastro de produto, desde a entrada de nota até a venda da mercadoria de maneira correta. Maravilhoso você comentar isso, porque lá no escritório nós sentamos com o cliente e a gente conversa. Olha, temos especialistas para cada área. E o especialista para entender de cada produto está aqui. Então, quando o cliente nos procura, ele precisa entender que o contador também, ele está ali atuando em várias frentes. Ele precisa ter braços para atender da melhor forma cada assunto dentro da empresa. Então, você que é profissional de contabilidade, que está nos ouvindo, é muito importante buscar essa consultoria da Acerto Fiscal para que a gente possa classificar cada vez melhor os produtos e ter menos retrabalho, como a Tamires disse. Uma das nossas preocupações agora é com a reforma tributária, com a redução desses benefícios fiscais de ISS. Você pode comentar um pouquinho para a gente quais são as maiores dúvidas, as preocupações aqui dos clientes de vocês? Sim, então, desde quando começou a falar da reforma tributária, que o ST ia acabar, que a gente teria benefícios como cesta básica e isenção, só que isso vai acabar de ICMS. E a gente vai entrar agora na era do IVA dual, o IBS e do CBS. Porém, alguns benefícios ainda vão existir. Ainda vai existir os produtos que vão ter redução de IBS e de CBS, vai ter produto que vai ter isenção de IBS e CBS. Muitas vezes não vão ser os mesmos que tem hoje de ICMS, mas ainda vai ter alguns benefícios que ainda vai ter redução de 60% em produto alimentício, produto hortifruti, produto em estado natural, ainda vai continuar com isenção de IBS, CBS. Então tem o fim de alguns benefícios, mas ainda tem outros que estão previstos na Lei 214, que são de IBS e CBS. Perfeito. Acho que essa é uma grande preocupação nossa, porque até 2033 vamos atuar com os dois regimes. Então, se não tivermos uma consultoria muito bem alinhada, o nosso trabalho fica cada vez mais difícil. Eu queria te perguntar, Ronei, sobre o compliance, sobre toda a proteção dos dados dos clientes que vocês têm aqui na Acerto Fiscal. E para o contador que trabalha com o mercado varejo, acredito que já tenha passado pela mesma situação que a gente viu, mas eu vou comentar aqui rapidamente. Tínhamos um cliente de supermercado pequeno, tá? Esse cliente chegou um dia para trabalhar e o computador não ligava, o cadastro de produto dele foi raptado. Então alguma porta estava aberta, algum hacker conseguiu entrar e, pasme, pessoal, mercado pequeno, o hacker estava pedindo de reembolso do resgate, estava pedindo quase um carro zero para esse cliente. E isso traz para a gente uma preocupação muito grande. Então eu queria entender de você quais são as tecnologias, o que vocês fazem aqui para proteger os dados dos clientes. Então, Alan, isso é uma parte muito sensível que nós tratamos com muita atenção. O Acerto Fiscal acabou de passar agora para um processo de cibersegurança, onde nós nos enquadramos, onde nós colocamos toda a nossa operação. Hoje, o Acerto Fiscal usa os servidores da Amazon. Por si só, já são considerados os melhores do mundo. Então, mas mesmo tendo os servidores Amazon, onde nós não temos nenhum registro de ataque, de interferência, eles têm uma camada de proteção muito bacana, mas nós, assim como junto ao meu sócio Alexandre, que é o desenvolvedor e o responsável por toda a tecnologia nossa, nós conseguimos fazer a implementação de uma cibersegurança, uma camada extra de segurança, onde nós preservamos todos os dados dos nossos clientes. O Acerto Fiscal, ele tem acesso ao banco de dados, ao cadastro de produto das empresas que são nossos clientes. Nós acessamos todos os campos tributários. Nós não manipulamos código interno, código de barras e a descrição do produto. O restante dos campos tributários de cada produto nós acessamos. Isso já é permitido
através das integrações que a gente chama das APIs. Então, o Acerto Fiscal desenvolveu uma tecnologia e nós conseguimos entregar isso dentro do próprio software que a empresa utiliza, o sistema ERP, né, que hoje é o famoso nome. Então a gente consegue fazer isso dentro do sistema, trazendo mais segurança. Por quê? Imagina, a empresa de sistema de software, ERPs, eles têm lá a camada de segurança deles. E nós do Acerto Fiscal também temos a nossa. Isso tudo é em prol do próprio contratante, o qual tem mais segurança e muito mais tranquilidade para a operação em si. Então isso hoje o Acerto Fiscal zela e zela muito. Hoje a gente sabe como é que tudo está na internet. Tudo esse universo cada vez mais está sendo popularizado. Então você ter as camadas de segurança, levar segurança aos seus clientes, a sua operação, né? Não só a operação do nosso cliente, mas a nossa própria. Imagina um ataque nosso aqui com essa quantidade de clientes que nós temos. Então como que nós prestamos e como nós iríamos dar conta disso? Então nós investimos bastante em relação a isso para que nós pudéssemos estar com isso seguro. E isso hoje trouxe essa segurança do Acerto Fiscal em relação à prestação de serviço. Perfeito. Acho que é uma grande preocupação nossa como contador, antes de indicar os nossos clientes, fazer uma leitura completa, 360, do início da entrada do cliente até uma empresa, até a hora da segurança, manutenção e saída dele. Então acho que pelo menos assim a gente pensa, né, Tamires? E conhecendo hoje um pouco melhor a estrutura de vocês, a gente viu até os colaboradores aqui, né? Colaboradores hoje totalmente presencial, e vocês estavam comentando um pouquinho da cultura, né? De treinamento. Eu queria entrar um pouquinho nessa área. Como o Acerto Fiscal treina seus colaboradores? Vocês são de Santo Antônio de Pádua, então fica um pouco distante da capital, e a gente queria entender como é que vocês formam talentos aqui dentro da casa de vocês. Para nós é outro motivo de orgulho, porque eu sempre falei em várias ocasiões do nosso prazer em construir profissionais de alta competência. E isso é o que nós aqui, eu e Alexandre, nós temos total prazer em investir. Então hoje a gente pega o nosso colaborador, a gente investe nele. Para você ter ideia, a gente tem curso aqui de vocabulário do luxo, como nós se comunicamos com o nosso cliente, a nossa apresentação pessoal. Então tudo isso, eu acredito que nós formamos cidadãos melhores. Então seja as meninas, seja os rapazes, para que nós possamos estar passando aqui dentro do Acerto Fiscal, mas adquirindo conhecimento, adquirindo benefícios que vão ser carregados pela vida inteira. Então isso hoje nós temos o total prazer. E como nós fazemos a nossa base? Eu adoro contratar a gente fala essa molecada aí, né? Esses jovens, a gente aqui tem o prazer disso, tem uma fala, né? Como que eu vou ter experiência se eu nunca tive uma oportunidade? Isso. Então, isso aí é um dito muito comum. Aqui no Acerto Fiscal é diferente. Eu acredito sempre nas pessoas. E eu acredito que as pessoas podem sim fazer o melhor delas. E fazer com que elas se capacitem. A gente fala muito aqui, né, principalmente eu e Kátia, que estamos à frente desse projeto, de que quando a gente quer, eu sempre falo aqui dentro, temos um jargão, a solução está com quem está dentro do problema. Sem dúvida. Então eu carrego muito isso e acredito muito nisso. Que se você estiver envolvido dentro do problema, com certeza a solução irá aparecer. Porque o seu empenho, a sua dedicação vai fazer com que surja a solução para aquilo. Então isso hoje é o que eu vejo aqui com as pessoas novas. Aqui no Acerto Fiscal nós trabalhamos 100% meritocrático. Então todos que aqui estão porque merecem estar. Eu falo muito isso aqui, nós temos um processo aqui dentro que toda segunda-feira, 8 horas da manhã, nós temos a nossa reunião semanal. Legal. Então isso é cultural nosso aqui, onde nós trazemos os feedbacks da semana passada, as projeções da semana seguinte, e nós tratamos isso ao povo. Esclarecemos a todos os colaboradores e colocamos sempre isso. Aqui você merece estar. Então você não está aqui porque foi indicado por isso, não. Você está aqui por mérito seu. Você se desenvolveu, a gente sempre fala, aquisição de competência. Então você adquiriu as competências, você se desenvolveu, você se dedicou, você buscou, você estudou para poder estar aqui. E isso, Alan, eu carrego com muitos resultados aqui dentro. A Kátia é uma delas, a Kátia está com a gente há 7 anos, e ela chegou aqui recém-formada.
não entendia o universo que ela estava entrando. Hoje ela é gerente tributária do Estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, com a competência extraordinária desenvolvida 100% por ela. Então ela teve um mentor, mas a parte fundamental foi o desejo e a aspiração dela. Fez com que ela se tornasse essa pessoa espetacular que é, com a competência adquirida. Não é porque está na presença dela, mas sim pelo que ela entrega. Então ela consegue. E nós temos vários exemplos aí dentro, de pessoas que chegaram aqui e não conheciam esse universo e hoje entregam soluções extraordinárias. Isso é o que me norteia, a contratar as pessoas, independe se tem o conhecimento ou não. Para mim o que importa é a sua dedicação. Se você souber onde você quer chegar, com certeza você vai adquirir as competências necessárias. Sensacional. A gente está fazendo um trabalho com diversas universidades e a gente passa pelas universidades na cadeira de ciências contábeis, na cadeira de administração e a gente percebe alguns alunos ainda deslocados, sem muita perspectiva e ouvir isso e ver a forma de trabalho da Acerto Fiscal, isso deixa a gente bem esperançoso para voltar para as faculdades e falar assim, olha, depende de você. Exatamente. E depois de ouvir isso da Kátia, a gente queria ouvir um pouquinho de você. Você pode deixar, Kátia, ainda mais sabendo um pouco mais da tua trajetória, um recado para aquele aluno de ciências contábeis, um recado para aquele aluno da cadeira de administração, o que você vê que esse jovem precisa para trabalhar na Acerto Fiscal? Então, como o Ronei falou, né, quando eu entrei aqui no Acerto há 7 anos atrás, eu tinha acabado de formar em Ciências Contábeis, ainda não sabia uma área onde eu queria atuar, se ia ser o tributário, se ia ser o contábil, e tive a oportunidade aqui, né, agradeço essa oportunidade, como eu já falei com o Ronei, de estar aqui no Acerto Fiscal, e quando eu entrei e comecei a ver a parte tributária, eu me encantei. Falei, não, é aqui que eu quero... me achei, me encontrei, quero me desenvolver. Então, o recado que eu deixo, né, para essas pessoas que estão formando é se dedique. Veja uma área que você tenha se identifique com essa área e se dedique. Aqui no Acerto Fiscal o que a gente fala, mas eu não sei do tributário. Você se dedicando, a gente vai estar aqui para ensinar, para nortear, para mostrar o caminho. Esse é o nosso objetivo aqui dentro. Formar profissionais que estejam, como o Ronei falou, dispostos e disponíveis a aprender. É o nosso objetivo. Legal, né? Quer falar algo, Tari? Não, eu fico, falando dessa área, eu já fico mais emotiva. Porque eu me identifico muito com essa área dos estudantes, da galera que está começando. E eu vejo, assim, muita gente batendo cabeça aí e não encontra uma oportunidade como essa. Eu acho que se tivessem mais empresas com esse espírito, com essa governança, acho que a galera estaria muito mais motivada e, em contrapartida, motivaria muito mais a galera também a se dedicar, a buscar, estudar. E a gente está fazendo esse trabalho legal lá na Zona Oeste, tentando expandir também para as outras áreas, né? Porque a gente entende a importância do profissional e quando isso começa na base, a gente consegue tornar o mercado melhor para a gente, para eles e até mesmo futuros funcionários nossos, de vocês, para poder trazer esse público mais novo, né? Uma motivação, um incentivo e fazer eles entenderem a importância do nosso papel. Porque muitas das vezes falta essa clareza. A pessoa sai realmente da faculdade sem um norte, sem um objetivo, né? Aproveitando que a gente está falando sobre os estudantes, essa chamada é para você. Estamos com o concurso do Conte em Rio Mangaratiba e a Ascontazo vai levar você e seu colega de sala, seu colega que estuda ciências contábeis junto com você, com tudo pago. Translado, hotel e ainda o ingresso do Conte em Rio. Você não pode perder essa. Na minha época não tinha nada disso, Ronei. Não tinha. Se tivesse uma associação que se preocupasse em fazer a integração do aluno junto a tantos profissionais, e vocês estão em todos, vocês sabem como é importante para o aluno de ciências contábeis participar desses eventos, estar no dia a dia, trocar informações. A gente espera você lá. Dá uma olhada, não é isso? No nosso Instagram e a gente te espera lá. Estamos chegando ao final desse bate-papo. Está sendo maravilhoso aqui participar de tanta informação de dentro da Acerto Fiscal. E assim, eu queria só deixar um recado para empresário e contador do que eles precisam se preocupar realmente
com a reforma tributária e cadastro de produtos. Você consegue, Kátia, passar para a gente na sua visão? Claro. Então, como a gente vem sempre falamos até no sábado lá no curso lá com vocês, a reforma tributária inicia pelo cadastro de produto. Então, nesse momento, no ano de 2026, esse é o ano dos empresários, dos contadores se organizarem. É um ano de teste, é um ano de ajuste e o acerto fiscal está aqui para isso, para ser esse braço do contador, para ser esse braço do empresário, para que possa se organizar para a reforma tributária. A gente tem a projeção agora de 1º de agosto começar as validações testes, então todo o cadastro de produto já precisa estar ajustado com os dados de IBS, CBS, para a contabilidade conseguir fazer todas as obrigações acessórias. Então nosso objetivo aqui no acerto fiscal é ser esse braço, esse parceiro dos contadores inicialmente e dos empresários, para passar por esse momento de transição, que a gente sabe que está só começando, tem um longo caminho até 2032, 2033, mas ser esse braço, esse auxílio para que o cadastro de produto esteja correto, que as emissões sejam feitas de forma correta e que essa transição passe da maneira mais tranquila e segura e em conformidade possível. Maravilha. Ney, considerações finais, meu amigo. Então, meu amigo, a minha consideração final, até para o contador, eu falo muito com a Kátia nas nossas conversas que eu tenho um pezinho dentro da contabilidade, né? Apesar que a minha formação é outra totalmente diferente, mas eu tenho o prazer da contabilidade. Então, um encanto pela contabilidade. Você vê, a gente está há alguns anos junto ao Conte Rio, ao CRC, e a gente vê a importância desse grupo, dessa função dentro da sociedade, dentro dessa instituição, né? Da parte contábil, da contabilidade, da importância hoje de um contador. É como eu falei aqui, o contador é o agente da mudança. Sempre foi. Se nós analisarmos hoje toda a história empresarial, o contador esteve presente. E ele sempre foi o divisor de águas e aquele agente que levou a mudança. A reforma tributária não é diferente. O cenário é o mesmo. A posição do contador que vai fazer diferença. Você, contador, comece a ser e a tomar posse do que realmente você é. Você é o agente dessa mudança. É você que vai levar ao empresário as orientações e as diretrizes a serem seguidas. É você quem vai fazer isso. Assuma seu papel e tome a posição de um estrategista, entregando soluções e norte ao seu cliente. E o acerto fiscal está aqui justamente para isso. Para que nós possamos ser mais um braço do contador, entregando a ele, sendo parceiro dele para entregar a solução tributária. Porque sabemos, Alan, que se não houver, e a minha preocupação com a classe contábil é justamente essa, se não houver uma tratativa de cadastro, não haverá uma assertividade na apuração do imposto. Isso já ocorre hoje. Então o contador ele precisa se posicionar. E como ele se posiciona? Orientando o seu cliente. Cara, a tratativa de cadastro é competência sua. Você precisa cuidar do seu cadastro para que o apure de forma correta. Então nós estamos aqui justamente para isso. Para levar à classe contábil justamente essa solução. E eu tenho certeza absoluta que se nós entendermos isso num todo, a gente vai conseguir fazer essa mudança de forma tranquila. Muito menos estressante do que será se não tivermos esse conhecimento. O acerto fiscal, na sua pessoa, lá como contador, representando essa classe e à frente dessa associação, que eu julgo ser tão importante, e é por isso que nós acreditamos, nós nos colocamos, cara, todo contador que entrar em contato com a gente não tem custo adicional nenhum para ter acesso à minha informação. Você, o contador, a contabilidade, tem acesso aqui ao nosso portal, tem o nosso suporte, você pode colocar lá dentro da sua associação, dentro do seu escritório, já tem acesso aqui com a gente, você já nos conhece. Então, assim, conheça as nossas soluções, vê como nós trabalhamos, eu sempre falo isso, me conheça, vê o que nós entregamos, vê se a minha fala está coerente com a minha entrega. Sempre falo, há uma grande diferença entre teoria e prática, ou um universo bem distinto. Então, vê se a nossa coerência está de acordo com a nossa fala, para que nós possamos caminhar junto. E o contador tem esse acesso aqui conosco, sem nenhum custo. Então tem todo acesso ao nosso portal, todo acesso ao nosso suporte, para que possa nos conhecer, para que possa resolver os problemas tributários dentro do seu escritório
e se quiser e achar conveniente, orientar o seu cliente a adquirir nosso serviço. Nós que agradecemos, né? Porque são ferramentas que nos ajudam a tomar decisões melhores, a orientar nossos clientes melhores. Então a gente está bem contente em utilizar essa ferramenta e indicamos para você também. Tamires, considerações finais? Então, só acompanhando a fala, né, do Oney, hoje em dia a gente tem muito acesso, tem rede social, tem sites, tem os podcasts, a gente tem muito conteúdo na mão. Então não te custa buscar, conhecer, dá um clique no Instagram, a gente tem um link leva o outro, a gente está apresentando mais uma solução para vocês e a gente sabe que hoje tudo se centraliza no computador. Então, é mais uma ferramenta que você pode colocar no seu hall de serviços para oferecer para o seu cliente. Muitas das vezes o cliente não quer ter trabalho, até mesmo não sabe o trabalho que está por trás de tudo isso. Então, você pode colocar isso no seu pacote. Você faz um bem bolado, um pacote de vendas e inclui isso também. Então, é papel do cliente trazer a classificação correta, mas é papel do computador trazer a orientação, fornecer os mecanismos para ele e para você. Porque uma vez que o cliente tem uma ferramenta que facilita, que ajuda e faz aquilo ser feito da forma correta, você também tem menos trabalho. Então é tudo uma coisa puxando a outra. Então é isso, galera. Não fique de fora. Siga, acompanhe nossas redes sociais. A gente tem grupo do WhatsApp, tem o podcast no YouTube, temos Spotify. Não falta lugar para você olhar para nossa carinha e ver o que a gente tem trazido para vocês aqui de forma incansável, né? O nosso presidente fazendo esse papel, a gente participa dos eventos, participa das ações, promove ações. Final de semana agora tivemos um curso com sala mais do que lotada. Então, assim, se aproxima, porque quem ficar para a última hora não vai conseguir acompanhar a leva de coisa que está vindo aí. A gente sabe que é um prazo extenso, mas é muita coisa para acontecer já esse ano. Então, quem ficar para a última hora vai ficar para depois, vai perder cliente, se bobear, colocar em risco até o bolso, né? Multa, enfim. Queria falar nada não. Essa fala da Tamires foi muito pertinente, porque nós, como representantes de classe, fazemos muito evento, proporcionamos aqui horas do nosso dia a dia para trazer informações de qualidade e parcerias que aumente o nível da contabilidade. Quando a gente faz um podcast como esse, a gente está falando com um empresário contábil, com um contador que trabalha dentro de uma grande empresa, e você trazer soluções para dentro da sua empresa, para dentro do seu escritório como essa, aumenta o nível de consultoria. Isso faz com que a contabilidade ganhe cada vez mais. Então fica aqui o nosso pedido para que você se associe, divulgue nossos trabalhos. A Espontazo vem tracionando cada vez mais novos associados. Vem com a gente. Um abraço, pessoal. Foi um prazer estar aqui hoje. Até mais. Tchau.